Perguntas e respostas 20. Perguntas e respostas 20. Por que muitos de nós rejeitamos encargos pequeninos? Por que muitos de nós rejeitamos encargos pequeninos? Porque ainda somos muito orgulhosos. Se não acreditamos nos pequenos encargos, poderíamos imaginar como seria um carro sem rodas, um piano sem teclas, ou um sistema de eletrificação sem os fios condutores. Qualquer subida exige passos e degraus. Por isso temos que ter humildade e dedicação para conseguir a evolução desejada. É muito simples, né? Nós somos destruídos normalmente pelo nosso orgulho. E muitas pessoas querem começar do topo. Na verdade, tem que fazer a base. A base o que é? Ganhar espaço, experiência, credibilidade das pessoas, ter a certeza que pode exercer aquela atividade com responsabilidade, que não vai prejudicar as pessoas que comprarem o seu trabalho numa empresa, numa escola, seja onde for. Tem que ter qualidade no seu trabalho. Tem que levar às pessoas o alimento adequado, não levar coisas estragadas. Então, como fala aqui, se um trabalhador da eletricidade não colocar os fios corretamente, o que acontece? Um fio fino não aguenta uma puxada de potência forte e vai prejudicar os aparelhos, vai queimar o fio, essas coisas todas que com o tempo nós fomos aprendendo. Um carro sem uma roda não anda. Como é que vai fazer? Mas essa roda, quem fez tem que fazer ela com qualidade, senão ela pode se quebrar, pode se romper, pode, enfim, uma série de falta de condições de qualidade que pode até matar as pessoas que estão naquele veículo e outras que talvez venham a ser danificadas por uma batida. Então, nós somos responsáveis por qualquer atitude que nós vamos fazer nesse sentido. Então, não adianta ser orgulhoso. Eu sou melhor nessa atitude, nessa atividade, sabe? Eu sou bom mesmo. Você pode ser bom, sim, e tem que ser bom mesmo. Tem que ser ótimo, não é ser bom. Mas o orgulho de lado. Capacidade, sim. Humildade, em primeiro lugar. Orgulho joga fora. Tá bom? E olha, vamos pôr em prática isso que nos ajudará muito na evolução espiritual. Como é o líder e o grupo democrático? Como é o líder e o grupo democrático? O líder identifica-se com o grupo, sentindo-lhe as necessidades e interpretando-lhe os anseios para proceder de acordo com a opinião geral ou pelo menos da maioria, que consulta frequentemente sem negar esclarecimentos e orientações. Nesta liderança, o grupo se integra, tem maior dedicação às atividades propostas por ser o coautor e às vezes até autor de ideias. Existe uma atmosfera fraterna e feliz. Um líder democrático, ele já passou por N grupos durante a sua existência, N experiências. E quando ele teve um líder democrático que permitia ele falar das suas ideias, se era aceito ou não, não é a questão, tudo que eu fizer está correto, tem que ser aceito, não. Mas ele dá uma explicação para nós, dizendo assim, olha, isso daqui agora não é o momento. É boa a ideia, é boa a ideia. Ou então, olha, essa ideia não é boa por causa disso, disso, disso. E vai dando as orientações para nós. Nós podemos até não concordar, mas temos que respeitar. Ele é o líder democrático. Então vamos pensar assim. Amanhã você está liderando democraticamente. Não foi imposto a sua liderança. Então você já sabe como agir com os outros, por quê? Uns agiram tiranicamente com você e o outro, sabe, como é um pai mesmo, né? Um pai, mas um pai enérgico, aquele que sabia o que estava fazendo com seu filho, educando-o, certo? Então você vai fazer a mesma coisa. Como já tem experiência, fica mais fácil. Tenha gratidão a quem fez isso com você.
Então seja um líder, quando for, democrático. O que acontece na liderança autocrática? O que acontece na liderança autocrática? Nesta liderança, o líder impõe ao grupo o comando de sua vontade, o que somente se justifica em determinadas situações excepcionais de emergência. A liderança autocrática cria uma atmosfera tensa, com divisão do grupo e reações contraditórias, de conformismo apático e de agressividade destrutiva. Já deu para perceber que uma liderança autocrática, ela realmente é complicada, porque ele fica meio... Nós temos que fazer atitudes compulsórias. Ele é o dono da verdade, o que ele falar tem que ser feito daquela forma, não aceita sugestões, críticas, etc. E ele vai, tanto o democrático como qualquer liderança, tem certos momentos que ele tem que determinar rapidamente uma solução para uma emergência que está. Não vai chamar o grupo para decidir, ele tem que decidir mesmo, seja qual liderança for, mas isso é excepcional. É uma coisa rara mesmo, que está acontecendo um motivo que precisa falar, olha, tira aí essa mesa daqui que vai pegar fogo, tira... Não tem como consultar se vai tirar ou não vai tirar, se vai desligar a luz, se não vai ficar todo mundo no escuro. Vai ter que ficar todo mundo no escuro para não prejudicar a instalação elétrica, por exemplo. Ou queimar aparelhos. Você manda desligar tudo, tira tudo da tomada e acabou. E como nós somos espíritos iluminados, nós não vamos ficar no escuro. Sempre vai ter alguém que vai ter o celular ligando, vai fazer alguma coisa que traga luz, além da sua luz pessoal. Olha que chique. Então, seja um líder democrático, não autocrático, e seja um participante iluminado para aprendizado e amanhã futura direção. O que pode acontecer na liderança liberal? O que pode acontecer na liderança liberal? Nesta liderança, o líder limita-se a executar passivamente aquilo que o grupo deseja, por comodismo ou para se manter no posto. Este tipo de abertura pode criar uma atmosfera de anarquia, provocando desarmonia do grupo por aparecimento de intrigas, fofocas e individualismos. Isso é muito comum acontecer na liberal, porque todo mundo vai se achar. Ah, eu posso, eu mando, aqui eu vou fazer isso. Não é uma emergência. Emergência, qualquer um vai ter que tomar atitude, seja quem for que estiver ali presente. Vai ter que tomar uma atitude. Se está certo ou errado, depois se conserta, se vê, se orienta. Mas ele age passivamente com a vontade do grupo, seja por comodismo ou por medo de perder o posto que ele está. Então essa liderança também não é legal. Vai virar uma bagunça geral. Liberou geral, como diz no popular, bagunçou. Então, a liderança legal sempre vai ser a democrática. O líder, ele vai pensar, ele vai colocar no grupo, ele vai aceitar sugestões, opiniões e ideias até novas que não estavam nem no projeto, desde que haja possibilidade. E sempre nós vamos participar de grupo e vai ter votação às vezes, não vai ser unânime a decisão. Se formos votos vencidos, temos que trabalhar com a dignidade que sempre tivemos, de honestidade, de lealdade àquele grupo, àquele trabalho que vai ser realizado. Então, ideias vencidas nossas não é empecilho para se trabalhar, não. É mais uma forma carinhosa que Deus nos dá de a gente saber renunciar, reconhecer os valores dos outros. Pense nisso antes de tomar atitudes que não vou participar, isso daí não me aceitam, tudo que eu falo não aceitam. Não, saia dessa o mais rápido possível. Como devemos nos portar perante as pessoas arredias, arisca, evasiva, fugidia, tímida, etc. Como devemos nos portar perante as pessoas arredias, arisca, evasiva, fugidia, tímida, etc. Ao desejar o seu convívio, precisamos saber atraí-las
e conservá-las por perto, através de atos e conversas que despertem o interesse delas. Os arredios, às vezes, são ótimas pessoas, pelo coração e pela inteligência. Algumas até superdotadas, que se afastam de nós por motivos justos, os quais é bom pesquisarmos a fim de corrigir procedimentos errados de nossa parte. Então, nós temos que todas as pessoas têm um comportamento, como nós também temos, não é diferente. Nós já passamos por várias fases que está dizendo aqui. Ser arisco, ser evasivo, fugidio, tímido, enfim, arranjar um nome para que nós não trabalhemos, para que nós não participemos. E enquanto não encontramos uma pessoa que realmente falou, ele tem capacidade, ela tem capacidade, nós vamos trabalhar. Eu vou trabalhar que ele vai conseguir, ele vai mudar. É uma pessoa que tem alta capacidade. E muitas vezes nós não acreditamos que nós somos assim. Então, agradecer sempre as orientações dessas pessoas que de repente aparecem na nossa vida. E você não é tímido, ela diz. Eu sou tímido. Não, você tem medo de ficar exposto. Você tem até medo de sucesso. Ah, imagina, eu vou ter medo de sucesso? Sim. Quando você tem sucesso, você é uma vitrine. E essa vitrine vai receber pedradas, pancadas e agressões. Então muitas pessoas se dizem tímidas para não é que não é aparecer, no sentido de que, ela não é orgulhosa. Não, ela não quer aparecer mesmo por medo de sofrer preconceitos, nomes. É arrogante, é prepotente, é isso, é aquilo. Pensa que sabe tudo, pensa que é capacitada. Não quer eu escutar isso. Mas, se escutando isso, você tiver a humildade de se calar, as pessoas que estão dizendo isso vão ter que pensar. Por que você não respondeu? Por que você continua agindo, trabalhando e não se importando com essas críticas que não são construtivas? Lógico, uma crítica que fala que você está sendo vaidosa demais, você tem que analisar o seu comportamento. Chegou à conclusão que está vaidosa? Olha, gente, estou muito vaidosa, então me desculpe, vou mudar e peço a ajuda de vocês. Enquanto eu estiver vaidosa, me alertem, certo? Ok? Como podemos reconhecer um vencedor? Como podemos reconhecer um vencedor? Suas palavras são puro compromisso. Seus gestos são precisos. Não tem vergonha de suas limitações, mas, principalmente, não tem vergonha de ser competente no que faz. Quando não sabe, pergunta. Quando não pode, não promete. Quando promete, cumpre. Quando sabe, assume. Quando assume, faz. O segredo não é fingir ser um vencedor, e sim estar sempre se aprimorando, buscando, aprendendo, ensinando e cultivar a humildade. Tranquilo, né? Quem não é vencedor? Não é vencedor quem não trabalha, principalmente à noite, no silêncio da noite. Não é ficar acordado de madrugada, nada disso não. Enquanto as pessoas estão vinculadas, esse silêncio da noite você faz, tá? Porque eu falo assim, não, o silêncio da noite é de madrugada. Dependendo onde você mora, pode ser muito cedo. Em outros lugares pode ser muito tarde. Meia-noite ainda está não silencioso. Mas você vai silenciar o seu cérebro, o seu ouvidinho para não ouvir as coisas. Tem gente que eu sei que põe o tampa-ouvido, né? Tapa-ouvido, tapa ouvido. Não para escutar, simplesmente para que os ruídos não entrem. Que ele possa ficar mais focado no pensamento dele. Então, ache o momento do seu silêncio e, mesmo no barulho, você pode fazer o seu pensamento trabalhar. Você pode ser um vencedor até da dificuldade de ter lugar, espaço, liberdade, sabe? Ter um cantinho, né, que a gente fala, se eu tivesse meu cantinho. Ele não tem vergonha das suas limitações. Limitações vai fazer ele buscar conhecimentos, orientações, praticar.
o que for necessário para ir melhorando cada vez mais. E ele também não tem vergonha de ser competente, não. Ele conquistou, ele trabalhou, ele buscou. Por que vai ter vergonha? Não. Quando ele fala, eu sou competente, ele não está falando que é perfeito em ser competente e perfeito. Ele está falando que tem uma qualidade para aquilo. Então, nós temos que respeitar e ver como é que foi a vida dele, como é que foi o progresso dele nesse item que ele está dizendo que é competente. Quem não é competente em tudo, ninguém é competente em todas as formas e diretrizes, não. Mas é bom ou competente em algumas. O vencedor, quando não sabe, ele pergunta: o porquê é a arma principal, a arma carinhosa. A arma carinhosa e principal do vencedor. Por que a criança pergunta? Porque o vencedor pergunta. Porque a criança quer ser um vencedor amanhã. E o vencedor, que está caminhando para ser um vencedor real, ele é uma criança perguntadora. Nunca deixa de perguntar. Quando não pode, não promete. Ah, você pode... Não, não posso, não tenho condições, não vou prometer, não. E sempre voltamos a frisar e vamos fazer aqui novamente. Quando alguém estiver pensando que está à beira da morte, às vezes não está. Ou às vezes está, ou às vezes não está. Ela fala assim, você me promete fazer isso? Cuidar do meu filho, cuidar de alguma coisa? Não prometa, porque o Espírito vai vir atrás de você, cobrar de você que você não está realizando aquilo que você prometeu. Depende a evolução que ele estiver, como ele ficar do outro lado após a morte. Então, não prometa. Olha, se der, se tiver condições, eu faço com muito carinho. Se não tiver, eu não vou poder prometer, não. E não vou prometer. Quando sabe, assume. Quando assume, faz. O segredo não é fingir ser um vencedor, e sim estar se aprimorando, buscando, aprendendo, ensinando e cultivar a humildade. Gente, se nós conseguíssemos cultivar essa humildade, nós seríamos vencedores várias vezes. Estaríamos mais serenos, menos doença, menos transtornos, porque nós teríamos um outro tipo de vida. Um outro de vida que estaria muito bom para nós, e isso infelizmente ainda não estamos longe, nós não estamos muito perto disso não. Mas nós vamos chegar, nós vamos ter essas relíquias conseguidas. As decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível. As decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível. Seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo bem que praticar. Ele sabe que, se não o reconhecerem nesta vida, na outra o farão, e o ingrato sentirá remorso e vergonha. Gente, decepção faz parte da vida nossa. Decepção pela ingratidão das pessoas que você ajudou não pode endurecer o seu coração. Quando você fez, você é uma alma caridosa. Você fez porque teve vontade ou necessidade até para o seu espírito evoluir. Então essa ingratidão que ocorre, ela não ocorre para você. Ela ocorre no popular, nas pessoas que viram as pessoas te agredirem, por exemplo, ou nem falar obrigado para você, mas você tem consciência que essa gratidão, esse obrigado ou qualquer forma de retribuição ao seu gesto, pode acontecer e pode não acontecer. Então, faça o bem e não espere nada em troca, mas você terá muita coisa em troca aqui ou lá, porque alguém vai te ajudar quando precisar, com muito carinho e muito amor, e Deus vai receber a nós, a você, com muita ternura. O que você não deve fazer para não estragar o seu dia? O que você deve fazer, para não estragar o seu dia? Lembre-se que a sua irritação não resolverá problema nenhum. O seu mau humor não modifica a vida. A sua tristeza não iluminará os caminhos. A sua reclamação jamais acrescentará nos outros uma gama de simpatia por você. Aprenda com Jesus a desculpar sempre
Construa lares de caridade e, acima de tudo, aceite os outros como são. Lembre-se, você não pode estragar o seu dia. Seu dia, só você pode estragar. Ninguém pode estragar o seu dia. Se você ficar irritada, tome cuidado. Você vai estragar o seu dia se você agredir alguém, se você não aceitar que as horas estão passando, que você não conseguiu realizar o seu projeto hoje diário. E aí vai fazer o quê? Vai começar a quebrar coisas. Vai se machucar porque vai sair correndo, vai sair desatento, vai cortar a mão, enfim, pode até cair um tombo e prejudicar-se até com fraturas ou cortes. Então pense nisso. Não deixe a irritação estragar o seu dia. O nosso mau humor, quando nós pegamos, não modifica a vida, não. Só o bom humor, só a vontade e alegria de viver, a vontade de conquistar, de melhorar. A nossa tristeza, quando houver, ela não iluminará caminhos nenhum. A luz da tristeza, ela é fosca ou negra, depende da tristeza que nós tivermos. Como é que ela pode iluminar o nosso caminho? Então, percebeu que está ficando nublado, escuro, para. Vê o seu coração como é que está. Não deixe a tristeza estragar o seu dia. Comece a fazer a tristeza diminuir, guardar ela numa gavetinha e começa a sorrir. Começa a pôr roupas alegres. Ah, mas eu estou triste. Tristeza interna, externa vai dar uma modificada. Você não é um coitadinho para os outros ficar olhando você e falar assim, ah, tadinho, tá triste. Você não é tadinho coisa nenhuma, tá? A tristeza veio de alguma insatisfação que ocorreu para você, certo? Ficar reclamando da vida também não vai adiantar nada. Vai ficar uma pessoa irritante para as pessoas, vão se afastar de nós, porque nós vamos estar insuportáveis. Então, não faça isso não, tá? Converse. Eu estou chateado porque não está dando certo. Eu gostaria que fosse diferente, mas conversar, dialogar, e a pessoa, depois que te ouvir, você desabafar, você vai estar mais tranquilo. Vai começar a ver que a porta se abriu, as janelas se abriram, Deus iluminou os seus passos, a tristeza foi embora, a irritação foi embora. Sabe, é isso que nós devemos fazer sempre. E aprender com Jesus a desculpar sempre, construir lares de caridade e, acima de tudo, aceite os outros como são. O mais importante é aceitar os outros como são e aceitar nós como nós somos. Quando nós aceitamos como nós somos, nós reconhecemos os nossos erros. E ao reconhecer nossos erros, partimos para as modificações necessárias. É isso que nós devemos fazer. Cuidado para não estragar o nosso dia com irritação, mau humor, reclamação, tristeza. Mas aceite os outros como são e faça a caridade. Então ficamos aqui. Um especial agradecimento a Deus que nos dá essa chance de nós estarmos juntos. Um abraço a todos e muita paz no coração.